o rio está pedindo socorro e é uma conexão. E quando a gente fala em ancestralidade, é uma conexão. Se o rio parou, as nascentes parou por conta do rio. O rio parou, então as veias deles parou. A nossa terra não é usina. A nossa terra é patrimônio vivo, patrimônio milenar, patrimônio ancestral dos nossos povos. Alcançar, ou as nossas futuras gerações alcançar. Mas hoje existe uma grande necessidade de água pela crescente população e talvez a gente só vá conseguir resolver com muita conversa, com acesso ao rio, tornando o rio sujeito de direito. Essa discussão é importantíssima por conta disso. Então tudo está relacionado. Esse chamamento aqui pode ser o marco inicial para uma grande discussão, para a gente iniciar trazendo a nossa preocupação para esse pleno aqui. Nós precisamos potencializar essas ações aqui com o poder público, com as parcerias, porque sozinho nós não conseguiremos. Eu sei que o desafio é muito grande. E nós vamos fazer. E nós estamos aqui para fazer. E nós contamos uns com os outros. A gente está falando de uma legislação inovadora, porque traz as cosmovisões da ancestralidade para dentro do sistema de leis, para começar a fazer efeito em todo o sistema. A gente não precisa de direitos da natureza para discutir qualidade das águas. A gente precisa de direitos da natureza para resgatar esses saberes, que está tudo aqui. Que o bioma Caatinga não é tão mais importante e também não é tão menos importante que o bioma amazônico, que os olhares só se direcionam para lá. É importante, sim, mas sem o bioma Caatinga, sem o nosso Rio São Francisco e os outros biomas, a gente não pode viver. Então eu faço esse chamado para vocês, dizer para vocês, vamos fazer essa caminhada, vamos fazer esse enfrentamento, porque lá embaixo, dentro daquelas cachoeiras que ainda está viva para o nosso povo, a gente tem um elo que precisa a gente cuidar e defender. Porque a nossa conexão karma ainda não se acabou só porque ele está inundado lá dentro. Não se acabou. Ele é que nos move. Os nossos encantos que estão lá na Cachoeira Sagrada é ainda que nos sustenta. É um elo que faz uma corrente com toda a nossa tradicionalidade dos nossos povos. Então eu faço esse chamado aqui para vocês. Vamos fazer esse enfrentamento, porque não é só um enfrentamento por a água. É um enfrentamento por um irmão que está ali agonizando, por um pai que está agonizando, por um avô que está agonizando, por uma criança que está agonizando, que tudo isso faz a simbologia do nosso Rio São Francisco. Os povos originários, as autoridades, dialogam a natureza toda que está no entorno, dialoga o rio. Direitos da natureza para a gente é a tentativa de traduzir essa conversa, essa escuta para a lei. Então, é uma tentativa de traduzir o que essas cosmologias todas vêm
significando e mantendo, né? Mantendo a memória. Eu venho ouvindo comunidades originárias por todo o canto do Brasil e chegando à conclusão, tive agora aí no Espírito Santo, tem um sofrimento lá muito grande dos pescadores, e eu estou chegando à conclusão que direitos da natureza é o direito de preservar a memória. Porque parece que lá na ponta o que estão fazendo é fazendo a gente esquecer a nossa memória. Tira areia das estradas, tira material para construção e a gente não sabe a quem recorrer, a gente não tem tido esse apoio de justiça, de instituição que venha nos ajudar a proteger o nosso território. Por que o direito ambiental é diferente dos direitos da natureza? O direito ambiental veio dessa perda de memória quando a gente começa a se afastar dos outros seres da natureza. Então, no final das contas, direitos da natureza é nosso direito também, porque nós somos natureza. Sem os seres humanos, o rio Opará fica doente. Sem o rio Opará, os seres humanos ficam doentes. Todos nós temos essa condição de interconexão. Somos todos interconectados. Não dá para dizer onde começa o rio, onde termina o povo Pancararu. Não dá para dizer onde termina o povo Pancararu e começa o rio. Eu estou muito impactada com esse movimento, principalmente por se falar do rio. Eu venho batendo dentro das nossas reuniões internas, que é muito triste olhar para o rio, mas é mais triste ainda hoje olhar para a Fonte Grande, olhar para a Bica de Camila, olhar para as nossas nascentes dentro do território, que foram exploradas e seguem exploradas até sair sua última gota d'água. O que eu quero trazer, e eu acho que não seria eu se não fizesse isso, é colocar um espelho para nós mesmos, Pancararu. Que gestão territorial estamos fazendo das nossas terras e das nossas águas? As águas que já são nossas. Eu compactuo de toda essa luta pelo Rio São Francisco, porque eu assisto da Serra do Agreste, desde menina, um espelho d'água. Lá de cima, que a gente olha para baixo, né, ali do lado da Cadivó, é um espelho d'água lindo. Quando o pôr do sol ia se pondo, aquele espelho ficava vermelho. Hoje é um lago rodeado de sargaço, que eu vejo de lá e acompanho visualmente, todos os dias. Hoje eu conto essa história com meu filho. Meu filho, antigamente aquilo ali era um limpo sol d'água. Essa memória já existe em mim, eu só tenho 31 anos. Assim como a memória que existe em mim da Bica de Camila, que nós tínhamos que botar a mão na cabeça porque a porrada d'água era muito forte. Que a gente saía com as costas roxas da pancada da água. Essa água tá onde? Essa água foi para onde? É interessante que a gente conheça qual é a atuação do IBAMA dentro das populações para que a gente possa abrir um canal também de responsabilização para tudo isso. E a gente não tem visto a presença do poder público, da justiça, nessa situação. A nascente também é o rio, né? Nós não podemos pensar o leito principal do rio sem os seus afluentes, né? Nós não estamos aqui, e acredito que o povo Pancararu também não está, só defendendo o leito principal do rio, o leito majoritário do rio. Até porque para o Rio São Francisco chegar ao tamanho que ele tem, é necessário que todas as nascentes façam confluências, né? As confluências das águas do rio, das várias nascentes dos vários rios que compõem a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, é que torna o Rio São Francisco grande. E todas essas nascentes, todos esses afluentes, estão sofrendo interferências principalmente dos anos 60 para cá, quando começou esse inferno da monocultura, o inferno da agricultura verde, da agricultura baseada no agrotóxico, né? Essa expansão do agronegócio.
Ele só é vivo porque existem essas inter-relações e ele está morrendo porque essas inter-relações foram ceifadas, né? Então, isso só fiquei assim, depois a sua fala querendo muito trazer isso, porque ao mesmo tempo me dá uma sensação, esclareci, e a outra é de dar resposta, né? A isso que é fundamental. Sem nascente não tem rio, sem relações não tem rio. Sem relações com o povo que espiritualiza junto com o rio, não tem rio. Né? Então o rio é tudo isso, né? O rio não é só aquilo que está lá, o rio somos todos nós. Especificamente com uma CHESF que chega e monta um empreendimento gigantesco no nosso rio, expulsa a população da cachoeira, adentra os territórios com máquinas, com equipamento, destrói a serra, pisoteia toda a área de nascente e fica por isso mesmo. E não existe uma cobrança formal para que esses empreendimentos fomentados pelo próprio governo federal se responsabilize pelos danos ambientais. Então, esse momento aqui, esse momento que estamos vivendo agora, de levantar, de conversar, de trazer pessoas para nos alertar, né, que existem direitos da natureza por lei, existem direitos humanos que, somado à natureza, vira, né, uma lei de proteção para o homem e para o meio ambiente, é extremamente gratificante. É preocupante quando nós, né, não dialogamos sobre os prejuízos que envolve tudo isso. Além do rompimento, além do rio que está morrendo, a gente não discute a responsabilização das instituições. Né? Não existiu nenhum tipo de reparação ambiental nem social para o povo Pancararu. Tem a empresa de abastecimento d'água, a Compesa. Quem é que já viu uma ação da Compesa para recuperar, para ajudar o rio? Nós não temos mais mata ciliar. Nós não temos mais. As instituições não se preocupam e nem são cobradas. Não é de conhecimento nosso que tenha qualquer projeto de lei dentro de nenhum dos 3 municípios que pensem no bem-estar do povo Pancararu e no bem-estar da natureza, no bem viver da sociedade que vive nessas regiões, que habitam essas regiões, que habitam esses municípios. E seja também um levante que incomode o poder público, sim. Um poder público acomodado. Uma Câmara de Vereadores acomodada. A gente precisa provocar, a gente precisa ter mulheres e homens que defendam o bem da nação Pancararu, da nação do município, dos ribeirinhos. Nós somos comunidades afetadas diretamente pelos empreendimentos instalados na nossa região. Tem que se falar, sim, no estrago que está sendo feito por essas instituições. Hoje, nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para fazer essa discussão, para fazer esse debate na comunidade. Mas nós vamos precisar provocar o poder público até se comprometerem em fazer o projeto, ou fazer a lei, em aprovar a lei de proteção devida ao meio ambiente. É preciso discutir isso, sim, e não vamos só esperar que o vereador Queno, que acabou de chegar no município, tenha essa responsabilidade, não. É responsabilidade nossa também. Saber o dia da reunião, Queno, e dizer assim, nós somos Pancararu e nós estamos aqui para ajudar o Queno. Nós estamos aqui na Prefeitura de Jatobá para ajudar a vereadora Darinha. Nós estamos aqui no município de Itacaratu para ajudar o vereador Pancararu aqui no município de Itacaratu. Nós precisamos da união do povo Pancararu para fazer a justiça histórica que o povo Pancararu precisa. Nós precisamos uns dos outros para continuar sobrevivendo nessa região. Nós precisamos recuperar o nosso espaço político, social,
cultural e ancestral nesse território e nesses municípios que tanto usufruem do voto do povo pancararu. É hora do levante, é hora de cobrar. E nós vamos fazer. E nós estamos aqui para fazer. E nós contamos uns com os outros para fazer essa diferença nos municípios e no Estado brasileiro. E chegar ao poder público com autonomia de quem protege e defende o seu território ancestral. E cada um tem seu papel importante. Só que o povo não sabe do papel importante que tem. Por exemplo, se falou na palestra que foi dada que precisa várias assembleias que discutam o que é que o povo quer, o que é que o povo entende com o terceiro sujeito, o rio. Então, você justamente estava falando que hoje é um encontro muito importante, mas espero não seja o único. Segundo, aí é a responsabilidade de vocês. Depois destas assembleias, onde se chega a uma decisão comum e possivelmente um texto escrito de exigências do que vocês entendem, do que nós entendemos com o nosso pai e mãe que é o Pará, na verdade, vamos entregar a quem? Ao Poder Legislativo. Porque quem tem o poder de fazer as leis só é vocês. Nós não temos poder de fazer lei nenhuma. O prefeito também não tem poder de fazer lei nenhuma. É a Câmara dos Vereadores. Então vocês que foram empoderados pelos votos de Pancararu vão levar este assunto e esta proposta de lei. Então, pessoal, Kendo Logradouro, que nem eu disse, né, vereador do nosso município, representando a área indígena e todo o município de Petrolândia, aonde eu venho dizendo que a causa indígena é uma só, onde a gente defende na Câmara, defende em Brasília, defende no município, defende dentro do nosso território. Então, estou aqui à disposição de vocês, como Kendo Logrador, vereador, como indígena, como amigo de vocês. Aqui, quem não me conhece, sou Rogério Novaes, estamos como vice-prefeito pelo 2º mandato, sou agricultor, filho de agricultor, moro na área rural do nosso município, sei das dificuldades, estamos aqui em defesa de um rio, principalmente de um rio São Francisco, onde a gente realmente sobrevive e vive, não só a mim, mas a toda a cidade, toda a comunidade de Petrolândia. Se não fosse esse rio, Marcelo, eu acho que não existiria, né, a nossa cidade, o nosso município, até porque é ele que nos traz realmente a vida. Sem água não tem vida, sem água nós não podemos sobreviver. Então, o Rio São Francisco é de suma importância, como toda a natureza. Não sei se foi Marcelo que falou aqui em suas palavras, acho que foi ele, do bioma, né, do sertão, a caatinga, que é vista hoje, Marcelo, no Brasil e no mundo, né? Teve vários estudos aqui, e aonde a gente tem um potencial, acho que até maior do que a própria Amazônia. Só que tem que ser mais explorado com muita cautela para que a gente não agrida o nosso meio ambiente. Tá certo? E dizer a todos vocês, contem conosco lá na prefeitura, contem conosco como um guerreiro de luta. Tenho certeza, onde vocês me gritarem, a gente vai estar junto, Ney, para tudo. Você já me conhece, sabe da nossa vontade, da nossa coragem, da nossa determinação. Não é por um acaso que a gente está aqui. É porque a gente gosta realmente de ver as coisas andarem. E somos, sim, guerreiros igual a vocês, igual a todos que estão aqui, para que a gente possa sempre defender a nossa causa. E dizer da importância de estar participando desse evento, importante evento de mobilização pública em defesa do Rio São Francisco, Rio Opará, né? Dizer que a Prefeitura Municipal de Petrolândia, enquanto a gente tiver lá a nossa gestão, estamos de braços abertos, trazemos aqui o nosso abraço, o nosso compromisso, Marcelo, junto com vocês em defesa, né, do meio ambiente, em defesa do nosso rio, a maior riqueza que nós acredito que nós temos aqui no município de Petrolândia. A gente está na região de Entre Serras aqui, a gente sempre tem andado por aqui nessa região, no pé de serra, a gente fala, aqui a gente vê ainda muitos problemas ainda como estradas, abastecimento d'água, mas estamos lutando incansavelmente
Marcelo sabe da luta que a gente vem travando com abastecimento d'água, com estradas, vicinais, enfim, problemas também de saúde pública, e mostrar a vocês que a gente está aqui com compromisso de estar junto com vocês, abraçando vocês em defesa não só dos povos indígenas de Entre Serras, mas sim de todo o povo de Petrolândia, tá? Então juntos a gente constrói, juntos a gente anda e sempre andou. E vamos continuar andando para o melhor para o nosso povo, até porque o vice ali falou uma coisa muito importante. A água é vida e a gente tem que cuidar, zelar do nosso bem maior. Não importa a gente ter a mesa farta de comida e não ter um copo d'água, uma gota d'água para cozinhar. Então, para nós, Pancararu, bem ali, muitos de nós passa sede. Uma carrada d'água, como eu vi ali uma parente falando, uma carrada d'água para 5 famílias durante o mês. Dá para quê? Então a gente tem que zelar, tem que cuidar. Para que nós queremos a água na nossa casa, nós temos que também zelar do nosso Opará, cuidar. Porque ninguém é dono, de fato, do rio, da natureza. Creio que é a natureza que é dono, que cuida da gente. E a gente tem que cuidar dela. E meu muito obrigado, estamos juntos. A força desse encontro em defesa do Rio São Francisco, assumindo o Rio São Francisco como sujeito de direito. Prefeito, vice-prefeito, vereador, cacique, todos aqui, todas e todos. Eu estou muito feliz com esse momento, agradecer a Ney, a Monita, a Carmen, a Ana, por essa garra de estar realizando esse momento tão importante para o Rio São Francisco e para a população que o envolve, né? Dizer que o Rio São Francisco, para nós, é sagrado. Para o povo Pancararu, é o nosso encontro com o passado que os nossos antigos nos contam, choram, e nós que não vivenciamos, sentimos essa dor. Nós que não alcançamos a cachoeira sagrada, nós que não alcançamos o terreiro sagrado, a gente sente essa dor e chora por não ter conhecido. Nosso acesso ao Rio São Francisco foi limitado. Para nós entrar hoje no Rio São Francisco, a gente tem que pedir a algum dono de roça. E o Rio São Francisco, como já foi dito, ele está perdendo cada vez mais sua força. Ele está um rio quase morto, um rio parado. Ele só tem movimento quando abre as comportas. Então, prefeito, nós estamos nessa luta não para retirar direitos de ninguém, mas para garantir o direito maior que é do nosso rio, o Rio São Francisco. Sobre o acesso, sobre a questão do abastecimento d'água, eu venho convidá-lo, nós aqui do povo Pancararu, do povo Entre Serras Pancararu, quem não está acompanhando a nossa comissão, nós estamos lutando para que a Codevasf venha terminar o projeto de abastecimento d'água que inclui os 3 municípios. E a gente precisa de força política. Nós já estamos com a empresa, hoje já teve gente aqui da Codevasf, uma empresa já está fazendo o levantamento dos custos, nós já conseguimos garantir orçamento para essa obra, prefeito. Mas a gente precisa manter a chama acesa para que os governantes não esqueçam. E a gente lhe convida também para se somar a essa força que vai beneficiar os munícipes de Petrolândia, de Tacaratu e de Jatobá, e vai beneficiar toda a nossa população, e todos nós vamos ficar felizes, inclusive a gestão pública, porque vai ser menos uma dor de cabeça, menos um orçamento que você vai ter que disponibilizar. Então, as minhas palavras são essas e agradeço a cada um e cada uma. Eu nasci numa época que eu não alcancei a Cachoeira Sagrada, e eu compartilho da fala de Vasco a partir do momento que a gente sente tristeza, mas eu sinto uma saudade que me incomoda. Meus filhos, eles não acompanharam esse processo, e eu sei que eles, dentro desse movimento que está sendo feito, vão sentir saudade também. Então, é um voltar para casa.
nós precisamos entender que a nossa terra, Pancararu, ela não é usina. Nós precisamos entender que nós temos um inimigo comum aqui. Temos todas as dificuldades, nós temos as necessidades de olhar para o nosso território com carinho, nós precisamos olhar com responsabilidade, nós precisamos entender que cada um de nós precisa fazer a sua parte e precisa fortalecer o outro. Mas também nós somos esse corpo potente que é capaz de fazer esse movimento necessário. Nessa caminhada, nós fomos a Angico e ficamos por dias impactados com a força que Angico tem. A gente fica impactado com a força da fala de Sarapó, que traz assim um relato tão importante e tão necessário, que nos transporta para um tempo que nós não alcançamos, mas ele faz essa descrição e a gente pode acompanhar no vídeo. A gente comunga muito do Capitão Bira, que é um líder tão potente, que traz essa voz do povo e é apoiado por esse povo, e a gente tem esse respeito. Mas cada uma das lideranças que estão presentes aqui tem esse sentimento, sim, de compromisso, de comprometimento, mas a gente precisa se fortalecer. Através da Escola de Ancestralidade Viva, nós estamos trazendo vocês aqui para que juntos possamos construir essa proposta ideal. Essa proposta que talvez não seja perfeita, talvez nós não chegamos a uma discussão de imediato, mas é uma proposta que ela vai ouvir a opinião de todos que estão aqui. Eles estão atrás da água para saciar a espiritualidade deles. É como Ney diz, o rio clama e chama por eles, né? Porque há uma ligação muito forte entre rio, né? E, deixa eu dizer assim, e os indígenas e os ribeirinhos, né? Então que a gente possa sair daqui com planos, né? Para se traçar. E se vocês não buscarem esse fortalecimento e essa conexão de preservação entre a natureza e o humano, vocês vão morrer também. O mais importante que foi o elo, certo? Eu me arrepio muito com isso. Foi o elo entre natureza e ser humano. E vocês, e agradeço muito a vocês enquanto originários, vocês trazem isso dentro do sangue de vocês, que também me trazem uma proteção ambiental, né, de um ambiente mais favorável, de um ambiente melhor para se conviver. Mas vários problemas precisam ser trabalhados. Então, é por isso que hoje o povo Pancararu e outros povos também têm essa carência. E muitas vezes é obrigado a violar a sua própria interpretação de relação com a natureza. Embora saiba que não possa desmatar, sente a necessidade de desmatar. Embora saiba que não pode canalizar a água da nascente, sente necessidade de canalizar a água da nascente. E embora saiba que o vizinho merece ter água também porque é dono da água, infelizmente nesse sistema capitalista de 500 e poucos anos de colonização, de interferência abrupta, né, faz com que a pessoa pense mais no núcleo familiar, nas suas necessidades básicas da sua família, do que na necessidade básica de toda a comunidade. Então é necessário, sim, é necessário fazer um processo de reavaliação, de reeducação, e é isso que vocês estão buscando fazer aqui. E para mim não tem esse negócio do primeiro faz isso, segundo faz aquilo, tudo tem que ser feito junto. E voltar para as margens do rio é uma reparação histórica, né? É uma questão de justiça para com o povo Pancararu. Então as coisas têm que ser feitas simultâneas. É claro que não adianta você só pensar no leito principal do rio se você não pensar nos afluentes do rio. E para você não pensar nos afluentes do rio, você tem que pensar nas nascentes do rio. Você tem que pensar no aquífero que está lá embaixo, que você não vê, mas também é o rio. O aquífero são caixas d'água que alimentam o rio. Em algum lugar, uma água infiltrada por uma raiz de árvore pela chuva vai sair e vai ser uma nascente. E essa nascente escorrendo, respeitando o relevo da sua região, vai se tornar um rio afluente. Diversas confluências de nascente vai gerar um rio. Então, eu acredito que muito importante esse encontro do povo Pancararu, mas o povo Pancararu e aí os representantes do movimento indígena
vai ter o grande trabalho de congregar todos os povos que trabalham, que moram, que vivem, que são filhos e filhas do Grande São Francisco dentro da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Vou dizer a vocês que essa construção, ela vai se dar ainda hoje. Nós tínhamos uma proposta que isso fosse de maneira coletiva, né? Uma sistematização, mas muita coisa já foi sistematizada aqui. Então nós vamos trazer isso para o papel, construir uma carta, um documento que possa incluir a tudo isso que aqui foi dito, para que amanhã seja lido esse manifesto lá na frente do rio. Então é muito importante que a gente esteja lá amanhã, todos que estão aqui hoje, né, e quem não pôde vir hoje, quem sabe também estar lá amanhã conosco, para que a gente possa fazer essa manifestação de retomada simbólica à frente do rio. Dizer a todos vocês que me orgulha muito fazer parte dessa escola de ancestralidade viva, porque como aqui foi dito por Clênio, se eu não me engano, gostei muito do seu termo, Clênio, porque é isso mesmo, é autoeducação. Toda educação é um processo de autoeducação. E essa escola, ela não foi criada. Não foi criada, não é artificial, não é folclore, não é mais do mesmo. É uma manifestação, foi e é uma manifestação natural, vinda desse território, vinda da necessidade de afirmar e reafirmar a existência pancararu. E essa existência, ela é viva através da tradição. E a tradição, ela se dá em tudo. Ela está presente em tudo. Mas nada vai superar a alegria do nosso povo de estar de volta ao Pará, uma herança nossa. O Rio São Francisco é um sujeito de direito e nós tivemos esse chamamento porque ele está penando e nós somos parte dele. Chegou a hora, o pontapé foi dado, o chamamento foi feito. Chegou a hora de nós marchar, meus irmãos. Toda a nação, porque aqui também é nossa casa. Embaixo da pedra fina, tia mãe d'água gemer. Embaixo da pedra fina, tia mãe d'água gemer. Oh, mãe d'água, que balança o mar. Oh, mãe d'água, que balança de água pra nós trabalhar. Oh, mãe d'água.
debaixo da pedra fina, vira mãe d'água gemer. Debaixo da pedra fina, vira mãe d'água gemer. Oh, mãe d'água, que balança o mar. Oh, mãe d'água, que balança d'água, vai nos trabalhar. Oh, mãe d'água.